Bora te contar que há uma proposta do futebol inglês por Gabriel Jesus, jogador que tem sido monitorado de perto pelo Palmeiras. Martial, ex-jogador da seleção francesa, está desempregado, caberia no seu clube do coração. Preciso contar também que Palmeiras e Fluminense receberam um puxão de orelha daquela agência criada para regular o fair play financeiro no Brasil. É grande a chance de Arthur não ficar no Grêmio. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta que o ex-volante da seleção brasileira tem sido especulado em Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e Palmeiras. Zagueiro do Palmeiras na mira do Internacional, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação ruim para o torcedor do Palmeiras que sonha com a volta de Gabriel Jesus no segundo semestre. Vem da Inglaterra a notícia de que o Everton, da Premier League, entrou na disputa pelo centroavante brasileiro. A pedida do Arsenal foi considerada pelo Everton cara. 20 milhões de libras, a gente está falando de 139 milhões de reais. Mas os times tentam chegar a um acordo para que o Everton possa ter o Gabriel Jesus como reforço após a Copa do Mundo. O fato de ganhar 5 milhões de reais por mês no Arsenal também pesa contra o negócio. Mas se as cifras são pesadas para o Everton, imagina para o Palmeiras, que tem uma capacidade de arrecadação inferior à da equipe inglesa. Só para lembrar que na última temporada, enfim recuperado de um problema antigo no joelho, o Gabriel Jesus disputou 27 partidas com 6 gols e 1 assistência. Está completamente recuperado desse problema no joelho que o incomodava desde a Copa do Mundo de 2022. Sobre a possibilidade de Gabriel Jesus jogar no Palmeiras, é o próprio atacante que tem deixado bem claro que tem essa vontade. Ele se declarou torcedor do Palmeiras, afirma que assiste a todos os jogos e numa entrevista recente a ESPN assegurou que vai voltar ao Palmeiras. Ao que tudo indica, não será tão breve. Ele pretende jogar por mais 2 ou 3 anos no futebol europeu. Jogador que também foi nos últimos dias especulado como possível reforço da Juventus da Itália. Qualquer novidade sobre o Gabriel Jesus e eu conto para vocês por aqui, beleza? Vocês lembram de Anthony Martial, atacante francês, 30 anos de idade, que brilhou anos atrás com a camisa do Manchester United? Pois saibam que o jogador está livre no mercado. Nas últimas horas, ele rescindiu seu contrato com o Monterrey do México e está à procura de interessados por qualquer parte do mundo. Vale a lembrança de que vários times brasileiros têm contratado jogadores que já tiveram seus momentos de fama, somente o Corinthians, por exemplo, com Memphis Depay, é uma ótima lembrança. O Martial não brilhou com a camisa do Monterrey, essa é uma grande verdade. Foram 21 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. Nos últimos 5 jogos, ele nem saiu do banco em 2 dessas partidas. Antes, já havia passado pelo AEK da Grécia com números um pouco melhores, 24 jogos, 9 gols e 2 assistências. Apesar de nem ser um veterano, aos 30 anos de idade, está muito claro que é um atacante bem distante daquele que brilhava com a camisa do Manchester United e também da seleção francesa. O Martial chegou a jogar 30 partidas pela seleção da França com 2 gols marcados. Caberia no seu time do coração? Você gostaria que Anthony Martial vestisse a camisa do seu time? Já usa o espaço para o comentário e registra o que você pensa sobre o tema, beleza? A seleção brasileira venceu o último amistoso antes da Copa do Mundo. Vitória por 2-1 contra o Egito, mas a notícia triste se deu pela lesão de Wesley, o único lateral direito com características mais ofensivas no elenco de Carlo Ancelotti sentiu a virilha e foi substituído aos 20 minutos do primeiro tempo. Nesse domingo ele passa por exames para constatar a gravidade. São 2 as possibilidades. De a lesão ter um tempo de recuperação de 10 a 15 dias, essa é uma possibilidade aventada dentro da CBF, o que permitiria que ele continuasse com o elenco. Se a contusão for mais séria, ele será cortado. E a seleção tem até sexta-feira dessa semana para definir o seu substituto, que precisa estar naquela pré-lista de 55 atletas. Se o Ancelotti optar por um lateral direito, são só 2 alternativas, o Paulo Henrique do Vasco e o Vitinho do Botafogo. Mas internamente a CBF também trabalha com a possibilidade de abrir mão de um outro lateral direito para convocar jogador de outra posição. E aí poderia ser o João Pedro no ataque, poderia ser mais um meio-campista, enfim, vai depender das opções e escolhas de Carlo Ancelotti. Vale a lembrança de que hoje o Brasil tem o Danilo para fazer a função do lateral direito, ou até o Ibañez, que seria um zagueiro improvisado no setor. O Ibañez já chegou a atuar na seleção brasileira de Ancelotti fazendo essa função. Só para completar, registrar que o Brasil, que venceu o Egito, abriu o placar logo de cara com uma roubada de bola do Bruno Guimarães, que marcou o gol.
Uma falha grotesca do Marquinhos permitiu ao Egito o empate no primeiro tempo. Na etapa final, Endrick saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória por 2-1. Terceira vitória seguida da seleção brasileira, algo que ainda não havia acontecido desde o início desse ciclo para a Copa do Mundo. O Brasil venceu nessa sequência a Croácia, venceu o Panamá e agora a seleção do Egito. Só queria chamar a atenção que nos 3 jogos o Brasil sofreu gols. A estreia na Copa do Mundo acontece no próximo sábado contra a seleção de Marrocos, que está só uma posição atrás do Brasil no ranking da FIFA. E você, está confiante na seleção? O que você faria em relação a essa situação do Wesley, caso se confirme a sua exclusão? Você traria um outro lateral ou pensaria num jogador para o meio ou para o ataque? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. O Murilo Batista. Boa noite, Nicola. Bitelo no Palmeiras, existe algo? Vou mandar pergunta para descobrir. Quer ver, ó? São 7h53, ainda não está tão tarde. O senhor vai bem? As coisas. Espera aí, nesse período sem jogos. Passando para perguntar se o Bitelo interessa mesmo ao Palmeiras. Mandei aqui, tá? Se ainda durante a live a gente tiver resposta, eu já atualizo para vocês. O Igor Oliveira quer saber sobre a Almada no Cruzeiro. Bora responder sobre a Almada? E essa resposta vale para Cruzeiro, vale para Palmeiras e vale para Flamengo, os clubes hoje mais ricos do país, aqueles que poderiam fazer um investimento desse tamanho. O preço para a saída do Almada do Atlético de Madrid está meio que definido, tá? 25 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, ou seja, o Atlético de Madrid avalia que o Almada vale 50 milhões de euros, mas que hoje é possível fazer negócio com a metade do preço por metade dos direitos econômicos. 25 milhões de euros é um preço, entre aspas, acessível para Palmeiras, para Cruzeiro e para Flamengo. Os 3 já fizeram negócios desse tamanho. Cruzeiro, por exemplo, contratou o Gerson por 30. O Palmeiras investiu 25, por exemplo, no Vitor Roque. E somente nesse ano o Flamengo investiu quase 50, um pouco mais de 50, se a gente incluir também impostos e comissão na contratação do Paquetá. Diante desse cenário, esse não é o maior dos problemas. E eu vou falar uma coisa para vocês, o Almada é fora de série. Se ele chega para jogar no Brasil, chega para ser titular em qualquer clube do país. O ponto é convencer o Almada a acertar com o clube brasileiro. Ele já disse ao Palmeiras em janeiro que não tem intenção de voltar ao Brasil. E o mais maluco é que no começo desse mês, no fim do mês passado, para ser mais preciso, o River Plate o procurou e o Almada sinalizou, olha, para o River até daria para pensar em voltar. Para o Brasil ele não quer, mas no River Plate, de forma específica, é até algo que pode acontecer, tá? Então, hoje, mais do que convencer o Atlético de Madrid a fazer negócio, o objetivo dos clubes brasileiros é tentar convencer o Almada de que voltar para o Brasil pode ser uma boa sacada, algo interessante. O Alfredo Ferro quer saber notícias do Palmeiras. Cara, não é uma baita notícia, mas o Bruno Fux interessa ao Internacional. O Colorado está procurando o zagueiro e vendo o Bruno Fux, jogador que esteve na base do Inter, uma alternativa. Mas nada muito quente, nada muito avançado, é uma conversa preliminar. A situação para o Bruno está ficando meio ruim no Palmeiras, né? O Bruno hoje é reserva de Murilo e de Gustavo Gomes. Só que o Barbosa já foi contratado e deve concorrer com esses dois. Ou seja, o Bruno Fux já passaria a ser a segunda opção no banco. E ainda existe a possibilidade de o Nino ser contratado, possibilidade cada vez mais escassa. Mas está ficando difícil para o Bruno Fux jogar, então talvez um empréstimo, uma saída em definitivo possa ser algo interessante. Incluindo o Kelvin, lateral direito, quais são os nomes que agradam a diretoria? O Palmeiras quer muito contratar o Danilo, entende que é uma baita oportunidade de mercado, alguém que chegaria para arrumar o meio campo do Palmeiras. O Palmeiras não desistiu do Nino, tá? Essa é uma negociação que ainda pode acontecer, mas ela deu uma bela esfriada. E que novidade no Verdão que vem em relação ao Nino? Manuel Farias, nada muito quente, nada muito avançado. Eu tô para te dizer que a chance do negócio acontecer é pequena, tá? O Palmeiras já gastou 20 milhões de reais no Barbosa, negociar com o Zenit. Hoje até o auxiliar do Zenit, deixa eu pegar o nome dele,
Eu não sabia que o Zenit tinha um auxiliar técnico brasileiro, já está lá um baita tempo, enfim. Depois qualquer dia até vou entrevistá-lo para explicar e contar um pouquinho mais da história dele. Ele se chama William de Oliveira. Ele é auxiliar técnico que tem papel super importante na contratação de brasileiros pelo Zenit nos últimos tempos, né? O William estava contando à ESPN que a relação dele com o Nino é extremamente próxima, dentro e fora de campo, amizade de famílias, e que se depender dele, o Nino fica para a próxima temporada. Não há um desespero, uma pressa do Zenit em vender o Nino. O Nino e o Zenit foram campeões russos, eles tinham 6 títulos consecutivos. O Krasnodar, na temporada passada, quebrou essa sequência, e o Krasnodar liderou o campeonato dessa temporada a maior parte do tempo. O Zenit começa mal, demora para evoluir, só pega no tranco depois da janela de janeiro, com reforços que chegaram na janela de inverno, e aí o time começa a crescer, o Krasnodar dá uma rateada, e na reta final o Zenit ultrapassa o Krasnodar e volta a ser campeão. São 7 títulos nos últimos 8 anos. E aí até uma informação importante para o torcedor de São Paulo, o Vitor Sá, que tinha papel importante nesse Krasnodar, ele se contunde nessa reta final de temporada, perde alguns jogos, e isso também ajuda a explicar essa queda de produção do Krasnodar. E aí o William Oliveira é perguntado sobre jogadores do Krasnodar, né? E aí ele fala que o Vitor Sá é muito bom atacante, joga muito bem sem bola, um cara que recompõe, que contribui, que ajuda na marcação, que tem seu papel de importância. Destaca também o ex-zagueiro do São Paulo, o Diego Costa. Vocês lembram dele, né? Ele sai do São Paulo sem fazer um baita sucesso, mas no Krasnodar extremamente firme, seguro, bom no jogo aéreo, ótimo no 1 contra 1, e tinha também o segundo William Oliveira, um jogador, um centroavante colombiano que faz enorme sucesso por lá. Esse é o grande craque do Krasnodar, o cara mais diferente de todos. Confesso que eu não lembro o nome, mas estou buscando aqui na rede social e já conto para vocês. John Córdoba, tá? 33 anos de idade, segundo o William Oliveira, esse cara equivale a mais ou menos 40% do time, porque é um cara que consegue resolver as coisas sozinho, cria soluções. Ó, temporada de 36 jogos, 19 gols e 9 assistências. O cara tinha 28 participações em gol em 36 jogos, está com a seleção colombiana na Copa do Mundo. Cara, a Colômbia tem 2 ótimos centroavantes, né? O Luis Soares, do Sporting, que é muito bom, e esse colombiano aqui, o John Córdoba. Talvez até por isso o Viveiros não tenha sido convocado. O Viveiros, que faz bastante sucesso no futebol brasileiro, é um dos artilheiros do Brasileirão, vestindo a camisa do Atlético Paranaense. O Almada vai para a Copa, Nicola, o preço vai dobrar. Então, Lucas, esse é um ponto legal para discutir com vocês. Vale para o Almada, vale para o Luiz Henrique, vale para o Danilo. Só de o cara ser convocado para a Copa, certamente desvalorizar, não imagino que o cara vai desvalorizar. O cara foi convocado, mas aí vamos avaliar o nível de apresentação do cara na Copa. Se o Almada, por exemplo, que começa a Copa como titular, termina como reserva, e a Argentina é eliminada no primeiro mata-mata, no segundo, não dá para dizer que o Almada se valorizou. A Argentina chega à final, o Almada é titular, protagonista, com o valor de esses 25 milhões de euros, preço definido pelo Atlético de Madrid, vai para o espaço. O Luiz Henrique, o Zenit hoje sonha com 40 milhões de euros. Se a seleção brasileira for campeã e o Luiz Henrique titular, cara, o preço certamente vai ser maior. O mesmo vale para o Danilo. E aí, para o Zenit, para o Atlético de Madrid, para o Botafogo, os donos de Luiz Henrique, Almada e Danilo, é muito mais negócio esperar para vender do que vender agora. Vamos esperar, enfim. E Palmeiras e Fluminense, que estão longe da lista de clubes que mais devem no Brasil, receberam nos últimos dias um puxão de orelha da agência de fair play financeiro. Mas calma, o assunto é bem menos grave do que parece. Vocês sabem, desde o início do ano foi criada uma agência que vai ser responsável por fiscalizar os clubes, com a ideia de que eles parem de dever aquilo que prometem. Pois bem, nos últimos dias, o Palmeiras e o Fluminense foram notificados porque apresentaram uma falha nos resultados financeiros de 2025. Eles apresentaram os balanços sem a assinatura de uma auditoria independente. O Palmeiras rapidamente solucionou o problema, o Fluminense ainda levou alguns dias, mas também superou essa questão. O Avaí, que
incidiu no mesmo erro, acabou não apresentando essa documentação correta e já foi multado em R$20 mil. Só é importante contar que essa fiscalização da agência ocorre entre times ou em times de séries A e B e promete aplicar uma série de sanções de acordo com a gravidade e os problemas. Primeiro, advertência, depois multa, eventualmente proibição de inscrição de atletas, perda de pontos e até o rebaixamento. E dá para dizer que o Botafogo hoje é aquele que mais está ameaçado por conta de todos os seus problemas financeiros. Alfredo Ferro, Nicola, boa noite, parabéns pelo seu... Obrigado. Novidades no Palmeiras? Vamos lá, hoje surgiu a notícia, meio maluca, né? Tem um empresário processando o Palmeiras, fato raro na história recente do Palmeiras. O Palmeiras não tem fama de mal pagador, enfim. Esse empresário alega que o atleta dele, chamado Ian, atacante que passou pela base, nem conseguiu jogar no profissional, ele, a partir do Palmeiras, ele teve outras 3 transferências. E o Palmeiras está devendo um dinheiro para ele. O Palmeiras admite dever R$25 mil. Enfim, diante desse cenário, eu acho que não dá nem para achar que é um problema isso, né? Tem zagueiro do Palmeiras na mira do Internacional, Bruno Fux, que passou pelo Colorado, voltou a ser uma possibilidade. O Internacional busca em caráter de urgência um defensor. E nos últimos dias especularam que o Bruno Fux e o Lianco poderiam ser alternativas para o Inter. Não dá para imaginar o Lianco sendo contratado para o Internacional, até porque, para tirar o zagueiro que já foi capitão do Galo, haveria a necessidade de um investimento de 5, 6, talvez até 7 milhões de euros. A situação do Bruno Fux no Palmeiras é bem menos confortável para ele. Ele já não era titular. O Palmeiras negocia nesse momento as renovações de contrato de Murilo e Gustavo Gomes e também fechou a compra do Barbosa. Isso sem falar no Nino, que segue nos planos do Palmeiras, pode haver a operação de compra do Nino junto ao Zenit. Nesse caso, Gustavo Gomes, Murilo, o Nino e também o Barbosa disputariam 2 vagas e o Bruno Fux se tornaria uma 5ª opção para o sistema defensivo do Palmeiras. Diante desse cenário, acho até natural que o Palmeiras busque alternativas para o atleta. Se o Internacional conseguir chegar a um acordo com o Bruno Fux, pode existir acerto. E o volante Arthur, que já foi da seleção brasileira e do Barcelona, pode não ficar no Grêmio. O contrato de empréstimo termina agora na metade do ano e nesse momento há muito mais vontade do Arthur em permanecer em Porto Alegre do que do Grêmio em continuar com o atleta. Isso porque o Arthur custa na casa dos R$2 milhões por mês. E o entendimento no tricolor gaúcho é de que esse custo-benefício não tem valido a pena. O Arthur tem 29 anos de idade e contrato com a Juventus da Itália por mais uma temporada. O que o Grêmio quer? Que o Arthur consiga a rescisão do seu contrato com a Juve e, livre no mercado, volte a negociar para permanecer em definitivo lá no clube gaúcho. Mas o Arthur tem cerca de 5 milhões de euros de dívidas já vencidas da Juventus e outros 5 milhões de euros para receber nesse último ano de contrato no futebol italiano. Para rescindir com a Juve, ele gostaria de receber esses 10 milhões de euros. E nesse cenário, sem acordo com o Grêmio, existe a possibilidade real de o Arthur trocar o tricolor gaúcho por outro time brasileiro a partir do segundo semestre. Até porque no Campeonato Nacional ele fez apenas 10 partidas, ou seja, não estourou o limite de jogos e estaria disponível para outra equipe da Série A. Importante registrar ainda que chegaram a especular no Sul de que o zagueiro Vieri poderia ser envolvido nessa negociação entre Juventus e Arthur. Está completamente descartada essa história e o Grêmio entende que o Vieri é hoje um atleta que pode render até 25 milhões de euros, ou seja, não faz nenhum sentido incluí-lo numa troca pelo Arthur. O Fluminense é o maior interessado no volante de 29 anos de idade hoje. O Flu já abriu conversas com representantes do Arthur. Os Palmeiras monitoram com atenção a essa história. Se houver qualquer avanço, prometo voltar para contar para vocês. Arthur tem 23 jogos em 2026, com 1 gol e 2 assistências. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário para opinar? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Que Thiago Almada sairá do Atlético de Madrid depois da Copa do Mundo nem dá para dizer que é uma novidade. Quero contar para vocês que o clube espanhol estabeleceu um preço para negociá-lo. 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Isso significa que o time que quiser contratá-lo vai precisar gastar mais de 120 milhões de reais para ficar com apenas metade dos direitos econômicos. Dá para dizer que Palmeiras e Flamengo hoje têm capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. O grande problema agora é convencer o Almada a voltar para o Brasil.
Ele já havia sido alvo, por exemplo, de uma proposta oficial do Palmeiras no início do ano e disse que para o Brasil ele não tinha intenção de voltar. Mais recentemente, o Almada sinalizou ao River Plate que toparia jogar no clube argentino, o que fez, por exemplo, o Flamengo retomar conversas com o Atlético de Madrid. Nesse momento, Atlético e Almada vão esperar pelo desempenho do atleta na seleção argentina durante a Copa do Mundo. Ele costuma ser titular na Argentina, diferente, por exemplo, do que acontece com ele no Atlético de Madrid, sob o comando de Diego Simeone. Temporada atual do Almada de 40 jogos, 4 gols e 2 assistências, foi titular em 18 jogos, reserva em outros 22. Caberia o Thiago Almada no seu clube do coração? O que você pensa de gastar 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos? E por mais maluco que possa parecer, sim, hoje o Almada, se não tiver ofertas do velho continente, de clubes grandes da Europa, vai preferir jogar no River Plate do que no Flamengo ou no Palmeiras.